Oi, gente! Vamos falar um pouquinho hoje sobre Tress, a garota do Mar Esmeralda? Eu li essa fantasia tem pouco tempo, eu terminei ela no meu vlog de leitura que eu fiz lendo por 24 horas. E eu queria compartilhar algumas frases desse livro, porque ele foi um livro que me trouxe várias reflexões e eu queria compartilhar um pouquinho das coisas que eu pensei enquanto eu estava lendo. Então eu vou ler algumas passagens desse livro para vocês se impressionarem com ele tanto quanto eu e verem o quanto o Brandon Sanderson é um escritor maravilhoso e vocês precisam dar uma chance e ler algum livro desse cara. Se você não me conhece, eu me chamo Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui eu falo de livros, faço vlog de leituras, conto um pouquinho sobre os livros que eu gosto, o que eu achei dos livros que eu li, faço unboxing também. Sou parceira da Companhia das Letras esse ano de 2024. Tenho aí lido alguns dos últimos lançamentos de alguns selos da Companhia das Letras, como a Paralela, a Seguinte e a Suma, e trago aqui pra vocês também a opinião sobre esses livros. Mas hoje a gente vai falar de Tress, a Garota do Mar Esmeralda. Esse livro, essa edição, ela vem com essa jacket aqui, eu vou tirar ela porque fica mais fácil de eu manusear o livro. Então eu li ele assim, que o nome fica só aqui, ó, na lateral. A Tress, ela é uma jovem que tem uma ilustração aqui. Olha que linda que ela é, gente. Ela tem 16, 17 anos e ela vive na Rocha. A Rocha é uma ilha bem pequenininha que fica no Mar Esmeralda. No planeta da Tress, que não é a Terra, existem 12 luas no céu. Essas 12 luas, elas liberam esporos e cada um desses esporos tem uma cor diferente e são esses esporos que dão origem aos mares. E cada um dos esporos, né, dessas 12 luas tem cores diferentes, então tem 12 mares nesse planeta, cada mar tem uma cor. A ilha da Tress fica no Mar Esmeralda, ou seja, no mar verde, né? Esmeralda é um tom de verde. A Tress nasceu nessa ilha e nem ela, nem ninguém na família dela já deixaram a ilha algum dia. As únicas pessoas da ilha que podem entrar e sair dela são marinheiros que estão navegando pelo mar e param lá para pegar água e tal, e depois saem novamente, ou oficiais do rei que vêm visitar a ilha, e o duque que mora lá, e ele pode sair também. O duque, ele tem um filho, que é o Charlie, e o Charlie e a Tress, eles são amigos e acabam se apaixonando. A Tress, então, depois de alguns acontecimentos aí bem no iniciozinho do livro, nos primeiros 2, 3 capítulos, ela vai embarcar numa aventura para sair dessa ilha para poder tentar salvar o Charlie, que é o amor da vida dela. Então essa é a premissa da nossa história. Tudo isso que eu falei aqui a gente entende logo ali nos primeiros 3, 4 capítulos da história. A gente conhece a Tress, o Duque, a ilha onde ela vive, o Charlie, o que vai acontecer com o Charlie aí para ele ter que ser salvo pela Tress e por que ela vai embarcar nessa aventura. Então, a partir disso, a nossa história ela vai se desenvolver. Então, agora vamos lá ler algumas frases desse livro, fazer algumas reflexões juntos. Eu vou começar pela frase que, na verdade, me fez ter ideia desse vídeo, que é justamente essa frase que mais me marcou. Assim, um adendo. Esse livro é em inglês. Eu não tenho edição em português, eu vou ler as frases traduzidas, mas fui eu que traduzi, então eu não sei como elas foram realmente traduzidas na edição em português. Essa tradução que fui eu que fiz com a ajuda do tradutor, do ChatGPT e das vozes da minha cabeça. Então eu vou começar por essa frase que foi a que fez eu pensar nesse vídeo pra vocês. Tress desceu até o cais, e então até o chão de pedra outrora familiar, salgado e negro. Estranho como o lugar parecia estrangeiro. Como algo poderia ser ao mesmo tempo familiar e estrangeiro? Porém, quando sua família chegou para abraçá-la, ela descobriu que aquilo era extremamente familiar. Nada estrangeiro, nem um pouco estrangeiro. Por que essa frase especificamente me tocou? Porque eu sou de Rondônia e moro aqui na Bahia. E quando, fim do ano agora, né, dezembro de 2023, eu voltei pra Rondônia. E eu senti, gente, exatamente isso que o Brandon colocou aqui no livro dele. Essa sensação de você voltar pra um lugar que você conhece tanto, que você cresceu, que você viveu várias coisas, que você tem várias lembranças. Só que esse lugar, ele já não é o mesmo, assim. Ele é tão familiar e ao mesmo tempo tão estranho, tão estrangeiro pra você. E quando eu li essa frase, eu pensei, nossa, ele tá descrevendo exatamente o sentimento que eu tive quando eu voltei pra lá. E também a questão da família, né? Que quando você recebe o abraço daquela pessoa que você ama, ou você volta a conviver ali com aquelas pessoas que você ama, no meu caso, minha mãe, minha irmã, esse lugar familiar, né? Ele volta a ter um pouco dessa familiaridade. Porque, por mais que o lugar
físico não seja mais a minha casa, ainda é, porque eu tenho várias lembranças, foi o lugar que eu cresci, a cidade que eu cresci, e é onde as pessoas que eu mais amo na minha vida estão vivendo ainda. Então a família traz essa familiaridade de volta. Na hora que eu li, inclusive, eu me emocionei bastante porque eu me identifiquei muito, e eu acho que o Brandon ele conseguiu colocar em palavras muito dos sentimentos que a gente tem. E ultimamente eu tenho visto muito essa coisa de que nenhuma experiência é individual. Que quando a gente compartilha experiências, a gente sempre vai encontrar alguém que sente as mesmas coisas que você. E nesse caso eu tenho certeza que o Brandon conseguiu transmitir tão bem essa mensagem, porque com certeza ele já deve ter sentido também essa mesma coisa de voltar para um lugar que você viveu por muito tempo e ter essa sensação de estranhamento e familiaridade ao mesmo tempo. Bora para mais uma reflexão interessante aqui a partir desse livro. Pode parecer que a pessoa que consegue sentir pelos outros está destinada a sofrer mais na vida. Não basta a dor de uma pessoa, por que alguém como o Tres deve sentir por duas ou mais? No entanto, eu descobri que as pessoas mais felizes são aquelas que melhor aprendem a sentir. Requer prática, sabe? Esforço. Quando eu anotei essa frase, as coisas lá no Rio Grande do Sul nem tinham acontecido ainda. Só que agora, gravando esse vídeo, que as coisas estão acontecendo, né? Acabaram de acontecer e ainda estão acontecendo, eu pensei muito nessa coisa de empatia. Não é fácil você ter empatia e você realmente sentir, não empatia, nossa, coitado, não. Você sentir internamente aquela dor, como se aquela dor fosse sua, que é o que o Brandon cita aqui, que a Tres, que é a nossa personagem, ela é muito empática. E ela não sente só por ela sente por todos. Ela sente pelo Charlie, que é quem ela tá indo atrás, de quem ela não sabe o que tá acontecendo com ele. Ele pode estar vivo, ele pode estar morto, pode ter acontecido várias coisas com ele. E ela passa também a sentir pelas pessoas que ela tá conhecendo nessa caminhada. E não é fácil, gente, não é fácil, realmente não é fácil. Existem sim pessoas que são mais sensíveis a dor do outro, as vivências do outro. E eu me considero uma pessoa muito sensível, eu fico muito tocada com várias coisas, com várias notícias. Às vezes eu tento até me afastar um pouco das redes sociais e das notícias, porque realmente é muito difícil pra mim, é uma coisa que afeta o meu dia a dia, sabe? Igual essa coisa do Rio Grande do Sul, eu ajudo, né, ajudei, ainda tô ajudando divulgando, também fazendo doações, comprando rifa, enfim. Mas é uma coisa que me afeta e que eu não gosto de ficar vendo muitos vídeos, de ficar vendo muito, assim, vídeos do desastre, de como, né? Eu vejo o vídeo das pessoas falando, mas pra me informar, pra saber o que tá acontecendo, mas eu não gosto de ficar me expondo aquilo todo dia, o dia todo, sabe? Porque me faz mal. Me faz muito, muito, muito mal. Eu gosto de estar informada, assim como com relação ao que está acontecendo na Palestina. Eu gosto de me informar para eu poder também ter uma opinião sobre o assunto, mas eu não gosto de ficar assim todo dia, o dia inteiro ali nas redes sociais vendo conteúdo sobre aquilo. E essa coisa do Rio Grande do Sul também por causa da questão das mudanças climáticas. Gente, negacionismo climático, pessoas que não acreditam que as mudanças climáticas são verdadeiras, que está acontecendo, pessoas que acreditam que o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é um desastre natural. Não é um desastre natural, gente. Mudanças climáticas são coisas que são, até certa medida, previsíveis. Existem previsões do que vai acontecer em cada local do país, assim, em regiões do país. O que vai acontecer no sul, o que vai acontecer no norte. Então, assim, gente, com as tecnologias que a gente tem hoje, não dá pra negar mais o óbvio. E eu fico muito, muito triste de pensar que os nossos governantes e as pessoas que estão no poder vão sempre pender mais pro lado do agronegócio, pro lado do capitalismo, pro lado do não tem que construir. Nunca é pro lado ambiental, gente. Nunca é, nunca é, nunca é. E tem que ter um equilíbrio. Não dá pra ser só ambiental, claro. Eu também não penso nessa coisa drástica assim. Mas também não dá pra ser só vamos destruir tudo, vamos construir, vamos... Vocês entendem? Enfim, essa frase me fez pensar várias coisas, ainda mais depois de tudo isso que tá acontecendo. Próxima. Depois dessa daí super pesada, tem uma muito interessante, gente, que tem relação com biologia também, que eu vou tentar explicar pra vocês. O Brandon escreve assim, ó: portanto, para facilitar tanto a narrativa quanto a nossa sanidade coletiva, vou nomear apenas os membros mais importantes da Canção dos Corvos. Os demais, independentemente do gênero, chamarei de Doug. Você se surpreenderia com o quão comum é o nome em diferentes mundos.
Doug é o nome equivalente à evolução convergente. E uma vez que ele chega, ele permanece. Vou explicar por que isso aqui é tão inteligente, gente. Aqui a gente tá num navio, né? O Canção dos Corvos é um navio que a Therese, ela tá lá. E o narrador, não é a Therese o narrador, né? É outro personagem. O narrador, ele fala, olha gente, eu vou dizer aqui só os nomes mais importantes dessa tripulação aqui, só os mais importantes para nossa história. O resto eu vou chamar tudo de Doug, vou botar o mesmo nome. Esse narrador, ele já teve em vários mundos, já viveu várias coisas e ele sempre encontrava um Doug em todo lugar que ele ia. E aí por isso ele faz essa brincadeira de dizer que Doug é o equivalente, é um nome, né? Equivalente à evolução convergente. E aos biólogos ou às pessoas que gostam de biologia, o que é evolução convergente? Por que isso aqui foi tão inteligente? Uma convergência evolutiva, uma evolução convergente, é uma característica que vai ser semelhante em diferentes grupos animais, mas que não tem relação com uma ancestralidade comum. O que é isso? Você pode pegar, por exemplo, uma baleia e um tubarão. Eles não têm um descendente em comum muito próximo. O tubarão está mais próximo dos peixes e a baleia está próximo dos mamíferos. Mas eles têm um corpo semelhante, eles têm algumas características que você, só olhando assim, você fala, não, esses bichos são parentes, eles são do mesmo grupo, quando na verdade não são. Eles evoluíram convergentemente para ter essas características mais ou menos semelhantes. Por quê? Por causa do ambiente que eles vivem no mar, eles precisam ter não. O ambiente foi selecionando essas características, independente desses grupos serem parentes próximos. Por quê? Porque são as características que são melhores nesse ambiente, que vão permitir que o animal ele sobreviva, se reproduza e tenha sucesso. Então, um corpo mais achatadinho para ele conseguir nadar melhor, ter uma hidrodinâmica melhor na água. E assim, gente, tem várias outras coisas. Eu vi um TikTok de uma página que eu gosto muito que fala sobre o casco. Tem o casco da tartaruga e o casco do tatu. A tartaruga é um réptil e o tatu, ele é um mamífero. Só que os dois têm casco. Você olhando assim, você poderia achar que eles são parentes próximos, quando na verdade não são. O ancestral em comum deles é muito distante, que vai ser o ancestral em comum entre répteis e mamíferos. Mas o casco é parecido. Só que a origem, se você olhar, a origem evolutiva é completamente diferente. Ele só tem a mesma função. Por quê? Porque protege. Então, é uma convergência evolutiva. Essas duas linhagens, de maneiras independentes, elas desenvolveram um casco para poder proteger o seu corpo. Mas o ancestral em comum entre tartarugas e tatus não tinha casco, entende? E por que o Brandon disse que esse nome é o equivalente a uma convergência evolutiva? Porque é um nome que, independente de parentesco no mundo, assim, e em outros mundos, na verdade, o que ele fala é que em vários planetas que ele foi, com diversas formas de inteligência que se desenvolveram, assim, completamente separadas, assim, sem nenhuma relação, eles chegaram ao momento de ter um Doug, alguém chamado Doug lá no meio deles. Então, por isso que ele fala que é uma convergência evolutiva. Próxima. A próxima frase está se referindo a um personagem que é o Forte, que ele faz parte da tripulação da Canção do Corvo, do navio, e ele é surdo e também teve os seus dedos deformados, então ele é uma pessoa com deficiência. E aí a frase que o Brandon escreve é: anteriormente, ela pensou que ele não teria destreza devido aos dedos, que pareciam ter sido quebrados em vários lugares e depois curados sem talas. No entanto, ele se sai muito bem. Algumas ações exigiam mais esforço e suas mãos tremiam, mas ele era obviamente capaz, mesmo que tivesse que fazer as coisas de maneira diferente das outras pessoas. Eu achei isso uma forma muito legal de descrever uma pessoa com deficiência, porque a Therese achou que por ele ter os dedos deformados, ele não conseguiria realizar determinadas atividades, assim, né, de muito detalhe com as mãos. Mas ela percebeu que, na verdade, ele só fazia as coisas de um jeito um pouco diferente do que a maioria das pessoas fazem, que tem os dedos sem nenhum tipo de deficiência, e que ele poderia talvez demorar um pouco mais nessa atividade. Então eu achei ótima essa forma de representação e a forma como o Brandon descreveu isso. Além disso, também a representação da surdez eu achei ótima também. O próprio Brandon, ele fala que no final do livro, né, ele fala que ele teve um consultor para poder fazer tudo certinho, né, ter uma representação bem fiel e bem legal para não fazer nenhuma besteira. Gente,
Essa frase é muito boa também. Ele fala: mas as pessoas raramente te observam tanto quanto você pensa. Elas estão muito ocupadas se preocupando se você os está observando. Gente, eu imaginei muito assim. Você tá num ambiente, sei lá, num shopping, num ambiente público, e aí você fica... Eu morro de vergonha de gravar em público. Eu tenho vergonha de gravar sem falar nada. Só de, sei lá, pegar o celular, virar ele assim na horizontal e gravar. Eu fico, ai gente, meu Deus do céu, as pessoas vão estar olhando pra mim. E eu pensei, gente, meu Deus do céu, essa frase faz muito sentido, porque, na verdade, ninguém tá nem aí, sabe? Pode te dar uma olhada e tal, mas quem que tá ligando, entendeu? E aí ele tem essa sacada muito legal de pensar assim, as pessoas, elas não estão te olhando tanto, sabe? Elas não estão dando tanta importância pra você quanto você acha que elas estão dando importância. Elas estão muito preocupadas em achar que você que tá olhando pra elas. E aí eu pensei, caralho, é isso mesmo, porque eu, quando tô em público, eu não tô me importando muito com o que os outros estão fazendo, sabe? Eu não tô dando muita importância, reparando nas coisas. Eu tô muito preocupada, é triste, né? Mas eu tô muito preocupada com o que as outras pessoas estão achando de mim. E eu não tô achando nada das outras pessoas. Next! Essa também é muito boa. Meu Deus do céu. As pessoas geralmente não sabem o que querem, embora odeiem quase uniformemente que lhes digam o que deveria ser. Eu adorei essa frase porque traduziu também muito uma coisa que eu sinto e que eu acho que a maioria das pessoas sentem também. Muitas vezes eu não sei o que eu quero. E isso eu não tô falando de coisas banais, assim, de não saber o que eu quero comer no almoço, ou de não saber o que eu quero, sei lá, o que eu quero fazer à noite. Não, eu tô falando de coisas, de decisões mais difíceis, assim, né? Eu quero me mudar, onde eu quero morar, no que eu quero trabalhar, que doutorado eu quero fazer. Tô falando dessas decisões, assim, muito grandes, sabe, na vida da gente. Muito grandes não, mas as decisões mais importantes que podem mudar muito o futuro. Eu não sei, gente, eu não sei. Mas eu também não quero que outra pessoa chegue e me diga, não, você tem que fazer isso. Não. Então eu acho que é muito de ser humano também isso, de eu não sei o que eu quero, mas eu também não tô muito interessada em que outra pessoa chegue pra me dizer o que é que eu tenho que querer, entendeu? Outra que eu gostei, a Tress tava chorando, né? E aí o rato que tá junto com ela, que é o companheiro dela, que é o Hulk, ele faz ela rir. E ela fala assim: não me faça rir, ela disse. Eu poderia quebrar como um copo frio jogado em água quente. Por que eu gostei tanto dessa frase? Porque quando você joga um copo frio dentro da água quente, o copo racha, quebra, né? E eu acho que o contrário também é verdade. Um copo quente na água fria. E eu acho que essa analogia foi muito boa pra descrever aquele momento que você tá assim, você tá muito triste, você tá chorando e tal, tá muito triste. Só que aí você tem vontade de rir, ou você vê alguma coisa, alguém fala alguma coisa e te faz rir, e aí você fica ali com aquela sensação de chorar e rir ao mesmo tempo, e são emoções muito contrastantes. Você tá chorando porque você tá triste, só que ao mesmo tempo você tá rindo, e aí é muito assim um contraste muito forte. Eu achei muito interessante, muito inteligente essa analogia dele de um copo frio na água quente e esse copo ele racha. E a Tress que falou, gente, tudo que ela fala eu só concordo e acho brilhante. Próxima. Essa é muito boa. Essa é a última, gente, que eu vou falar pra vocês, porque é uma das minhas preferidas também. A Tress, ela tá aprendendo algumas coisas e ela tá deixando de ter medo de algumas coisas. E aí o narrador fala que quanto mais ela aprendia, menos ela tinha medo. É assim com a maioria dos tópicos, já que o medo e o conhecimento muitas vezes atuam em lados diferentes da rede. Aqui eu não consegui uma tradução muito boa, mas aqui o medo e o conhecimento eles são opostos, assim, que quanto mais você conhece, menos medo você tem de determinada coisa. Quando você tem medo de alguma coisa, você não pode ignorar aquilo, eu acho. Eu acho que é muito mais interessante você aprender sobre aquela determinada coisa, porque quanto mais você aprende, menos medo você vai ter. E essa frase me fez pensar muito na biologia. Em que sentido? Muitas pessoas no Brasil e no mundo morrem de medo de diversos animais. No Brasil, o povo tem muito medo de serpente, né, de cobra, de escorpião, de aranha também, mas eu acho que é mais cobra. E, gente, eu acho sim que a gente tem que ter um pouquinho de medo, tem que ter cuidado, porque são animais perigosos que podem causar a morte de um ser humano. Mas eu acredito sim que quanto mais você conhece sobre esses bichos, menos medo você sente. Eu que fiz biologia, eu nunca tive medo desses animais, mas claro, eu tinha aquele pensamento, ai não, cobra. E hoje eu não penso isso de forma alguma. Eu acho que as pessoas, elas
têm essa aversão a esses bichos justamente por elas não conhecerem. Porque quanto mais eu conheci, isso eu vi também acontecer com vários colegas meus, menos medo eu tive. Eu passei a enxergar a importância daquele bicho para a natureza, a importância daquele bicho para um equilíbrio ecológico, a importância dele enquanto ser que tá aqui no planeta, vivendo, assim como a gente, sabe? A gente tá invadindo muito do que é a casa desses bichos, né? Tô falando das cobras aqui, mas vale pra todos. Acredito muito nessa frase, eu acho que foi outra frase que me fez refletir e ter uma opinião muito consolidada, me ajudou, né, a consolidar essa opinião de que, realmente, muito do medo a várias coisas tá no fato da pessoa não conhecer aquela coisa. Com certeza, com certeza. Fala sério, gente, não dá vontade de ler esse livro? Porque, olha, o Brandon, ele é maravilhoso. Ele é um escritor, assim, que é prazeroso você ler um livro dele, porque ele é tão completo e ele escreve tão bem, e ele é sarcástico, e ele é inteligente, e ele traz coisa de biologia e coisa política, ele fala de guerra também aqui, ele fala de pessoas com deficiência, gente, é tão bom ler um livro assim. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Até a próxima.